Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Pai, fale ao nosso coração nessa noite. Declaramos, cada um de nós aqui com este louvor, que somos teus. Ó Deus, e se isso é verdade na nossa vida, que possamos nessa noite não apenas nos maravilharmos com o Senhor, mas crermos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aceite esse culto que oferecemos a Ti, e sobretudo a Tua palavra venha causar em nós impacto, que nos transforme e mexa conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar. Queridos, quando alguém escuta falar em escândalo, logo pensa-se em algo muito grave. Pensa-se que alguém cometeu uma grande atrocidade, ou foi infiel com a sua esposa, ou roubou alguém, ou deu um desfalque, e ele fica marginalizado por aqueles que o conhecem e por aqueles que o circundam. Jesus acabara de chegar da cidade vizinha, ele foi para sua casa, para a sua cidade. E nessa cidade vizinha ele havia contado algumas parábolas. O joio, que seria queimado na hora certa. A parábola do pequeno que se tornou grande e que abrigou a muitos, o grão de mostarda. O pouco que teve a propriedade de multiplicar-se e tornar-se evidente naquilo que não era, a parábola do fermento. O tesouro e a pérola que precisam ser procurados, e sobre os maus que serão lançados no fogo ardente. Depois que ele contou essas parábolas e chegou na sua cidade, ele foi direto para a sinagoga, e ali começou a ensinar. Lucas falou sobre esse ensino de Jesus quando ele citou Isaías capítulo 61, verso de número 1 a 3. O texto que nós lemos fala de cura, libertação, de milagres e muitas outras coisas. Os judeus da terra de Jesus, eles logo ficaram indignados. Por que Jesus não realizava aqueles milagres na sua terra, na sua casa? Marcos e Mateus atribuíam o fato de Jesus não realizar milagres na sua terra natal, ou na sua terra onde ele residia, é porque eles eram incrédulos, porque eles não criam, e o texto nos diz isso. Lucas, quando fala a mesma coisa, ele acrescenta o elemento ira no verso 28 do capítulo 4, porque Jesus simplesmente havia dito que o ministério profético dele havia ultrapassado as fronteiras de Israel e alcançado outros povos. Marcos e Mateus disseram que eles, aquele povo da cidade de Jesus, eles se escandalizaram.
É interessante essa palavra escandalizar. Se nós olharmos a etimologia dela, nós vamos ver que escandalizar é aquilo que ofende, aquilo que choca, aquilo que levanta um sentimento de repugnância, aquilo que faz alguém tropeçar. Essa é a etimologia, se a gente pensar só nessa palavra. Mas interessante é que Jesus já havia dito aos discípulos sobre isso. Em Mateus capítulo 11, verso 6, ele diz assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. Para quem Jesus havia falado isso? Nós pensaríamos que seria para um grupo de fariseus. Não, Jesus falou isso para os discípulos de João. E ele mandou um recado para João: anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Jesus então mandou esse recado: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E no verso 6 do capítulo 11 ele disse mais, ele disse assim: bem-aventurados, felizes aqueles que não achem em mim motivo de escândalo. Jesus manda falar a João isso: João, feliz o homem que não acha em mim motivo de escândalo. É impressionante esse texto que lemos. Existem duas coisas antagônicas, contrárias uma à outra. No verso 54 diz que esse povo se maravilhava com o ensino de Jesus. E no verso 57, o mesmo texto diz que eles se escandalizavam de Jesus. Duas coisas totalmente contrárias. Ficaram ao mesmo tempo maravilhados e em seguida escandalizados. Em João 6, depois que Jesus pregou o duro sermão, Jesus perguntou aos discípulos no verso 61 do capítulo 6: isto vos escandaliza? Jesus simplesmente estava falando de si mesmo como um alimento que produz vida. Verso 57 de João 6, ele diz: quem de mim se alimenta viverá. E os discípulos ficaram chocados com essa expressão, e ele perguntou: vocês estão escandalizados com isso que eu estou dizendo? Jesus perguntou: isto que eu causei, que eu falei, causou repugnância em vocês? Causa rejeição em vocês? Porque a palavra escandalizar significa isso: ficar repugnado, rejeitar alguma coisa. É como se Jesus estivesse dizendo: não adianta se maravilhar com toda a minha operação miraculosa, e no final de tudo isso vocês se escandalizarem com a minha missão, com aquilo que eu vim fazer. Ele disse: quem de mim não se alimentar, não viverá. E se escandalizará dos meus ensinos. Quem de mim não se alimentar, se escandalizará. Em outra contrapartida, ele está dizendo: quem de mim se alimenta, viverá e será mais do que bem-aventurado. Existem duas palavras gregas para exemplificar isso que eu estou falando. Uma dessas palavras é referida só para Jesus, e a outra palavra é referida para a religião.
A primeira palavra referida para a religião, ela mostra aquilo que é sombra, que parece, mas não é realidade. É um esboço da figura da realidade. São as cerimônias religiosas. É aquilo que parece ser real, mas não é real. A outra palavra que é dada a Jesus, ela traz a ideia de corpo. É o visível do Deus invisível. É a revelação da encarnação de Deus em Jesus. Colossenses 2,17 diz isso, porque tudo isto, as festas, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Queridos, Jesus está dizendo: quem de mim se alimenta desse corpo tem a vida. Talvez você esteja se alimentando daquilo que é uma aparência da realidade. Você esteja se alimentando da religião, dos cultos que você vai, das festas que você promove, das campanhas que você tem, mas não esteja se alimentando do corpo de Cristo. É necessário comer da sua carne e participar do seu corpo. Aí você fala para mim: pastor, eu nunca me escandalizei com Jesus. Vejam que Jesus traduziu o escândalo daquele povo em uma atitude. Verso 58, ele diz assim: eu não vou fazer mais sinais. Eu não mais vou operar sinais entre vós. E o texto diz por quê? Por causa da incredulidade. Ainda que Jesus fizesse muitos milagres, eles continuariam incrédulos. Talvez isso ocorra com você. Você crê ou vê Jesus operando muitos milagres, mas a sua vida ainda não foi entregue totalmente para Ele. Você ainda não fez essa confissão de crença, não comeu o corpo de Cristo. Ele diz: quem de mim se alimenta, irmãos, para você entender quem é Jesus, você precisa ler o Novo Testamento, especialmente João. Aí no capítulo de número 3 ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz: eu sou a palavra. Ele diz que se a palavra te libertar, verdadeiramente você será livre. Se você não come do Senhor, se você não se alimenta dele, a sua fé não pode crescer. Não adianta gostar de Jesus, ser simpatizante de Jesus, se maravilhar com o que Jesus fez ou tem feito. É necessário crer. É interessante essa palavra crer. Ela é derivada, ela deu origem à palavra fidelidade em grego. Primeiro apareceu pistos, para depois aparecer a palavra fidelidade. Não tem como ser fiel a Deus se você não crer. Crer significa depositar suas vidas nas mãos daquele que garante a vida eterna. A razão porque pessoas questionam muitas coisas no reino, inclusive o dízimo, é por causa da descrença. É o medo de depositar a vida nas mãos de Deus. É colocar a vida totalmente nas mãos do Senhor. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Irmãos, isso é muito distante para nós, mas isso é muito próximo para aqueles que vivem na África, que vivem em países muçulmanos, para aqueles que vivem na China. Essa semana saiu uma reportagem de que o governo chinês mandou eliminar as minorias, que o exército matasse os muçulmanos que eles encontrassem. Imagina se eles encontrarem os cristãos. Nós temos recebido notícias de dezenas de pessoas que são queimadas na África porque professam a fé. Esse versículo para nós não faz efeito nenhum, não faz cócega. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque se tem uma coisa que eu e você temos certeza, é que nós vamos morrer. Eu tenho certeza disso. Não adianta, vai chegar um dia que ele vai chamar, como disse um pregador, o seu número. Vem! Inevitável. Mas você tem a certeza que Jesus apresentou quando, conversando com Marta e Maria, disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pessoas estão vivendo dias de depressão porque pensam que acabou, que não há mais saída. Pessoas que têm tudo, gente com condições financeiras, com abundância, tem sentido depressão. Pessoas que precisam conhecer que para ter a vida eterna precisa morrer. O velho homem precisa morrer. Depois desse texto de Mateus 13, a partir do capítulo 14, o que se desenrola no Evangelho é o desafio da fé e da fidelidade. Só para exemplificar, o capítulo 14, a multiplicação dos pães. Jesus andou sobre as águas. Todos que o tocavam ficavam sãos. Vejam que esse capítulo é um divisor de águas. Porque quando Jesus disse que não iria operar mais milagres no meio deles, ele estava dizendo: o que lhes resta agora é crer e ser fiel. Eu não sei que espécie de evangelho você tem vivido. O evangelho das coisas boas, o evangelho de que tudo vai dar certo, o evangelho da prosperidade. Coitado dos irmãos da África, coitado dos meus antepassados. Vocês nunca viram isso no Brasil? Alguém sendo perseguido por ser crente? Mas a minha geração, na minha infância, viu. Eu fui achincalhado quando era criança por ser evangélico. Eu levei pedradas enquanto pregava o evangelho em praça pública. Hoje você não vê isso. Aqui nós vivemos essa tranquilidade. Se você quiser pegar um cartaz, ir para aquela esquina e ficar lá o dia inteiro dizendo Jesus vive, ninguém te aborrece. Faça isso num país árabe. Saia daqui, pegue o seu avião e chegue num país muçulmano lá e erga a bandeira do Evangelho.
Jesus estava lidando com um povo que é o nosso antítipo, que é a nossa referência de igreja atual, sem compromisso, querendo só benefícios. A preocupação deles: Jesus não opera mais milagres aqui. E se ele operar, você vai crer? Se ele fizer milagres, você vai crer? Pode se maravilhar como aqueles se maravilhavam, mas será que vão crer? Vão colocar a vida nas mãos dele? Paulo, escrevendo a Colossenses, deixou isso claro, que a igreja vive à sombra da realidade do Evangelho, mas não vive o corpo de Cristo. Queridos, cá entre nós, quanto tempo eu tenho com a minha família de leituras da palavra? Você que tem filhos, quanto tempo você tem para desenvolver a fé dos seus filhos, a crença deles, a vida diária de oração deles? Eu me lembro que em 2002 eu fui em Niterói, na casa de um pastor, um amigo meu, e já tinha um tempo que eu não o via, e ele tinha um filho com 5 anos. Eu falei: oh, que legal, que joia que ele está lendo a Bíblia. Ele não só lê a Bíblia, 5 anos. Ele falou: filho, vem cá, fala um pouquinho de Efésios para ele. Ele começou a falar Efésios, do primeiro versículo até o último do livro. 5 anos. Ah, é um superdotado? Não. Menino comum na escola, com os outros coleguinhas, lá no maternal, sei lá como é que fala lá no Brasil. A irmãzinha dele mais velha: vem cá, minha filha. Porque nós nos preocupamos mais com este reino do que o reino dos céus. Nós somos mentirosos quando nós oramos a oração do Pai Nosso, ou lemos a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que eu quero o reino de Deus? As implicações dele? Será que eu quero mesmo? Algumas coisas eu sei que eu quero: um bom carro, uma bela casa, uma poupança boa, férias. Existe um pecado que ninguém na igreja é disciplinado por ele. Eu fui criado lá na Assembleia, qualquer coisa, o camarada era chamado lá na frente e foi nele. Passava, cortava a cabeça dele fora. Mas eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque deixou de ajudar o próximo. A Bíblia diz assim: quem tem oportunidade de fazer o bem e não faz, peca. Quantas vezes você olhou e você prefere usar aquele jargão: isso aí é Deus tratando, deixa Deus tratar dele. Quantas vezes? Irmãos, nós queremos o reino de Deus,
Notem que Jesus, ele não teve papas na língua. Você se escandaliza de Jesus? Pergunta foi feita aos apóstolos. Vocês estão escandalizados comigo? Disse Jesus. Irmãos, nós vamos ter tanta surpresa. Tanta surpresa. Tem tanta igreja fazendo bobagem. Mas tanta igreja fazendo bobagem. Tanto pastor fazendo bobagem. E tantos crentes fazendo bobagem. Trocando o essencial pelo corriqueiro, pelo humano. Há uns dias atrás, não vou citar o nome, um grande pastor da mídia mundial veio a público. Ninguém sabe se ele está com medo do IRS. E disse: eu me arrependo de tudo que eu fiz até hoje. Tudo que eu fiz, jogar a capa, eu estava errado. Toda aquela presepada. É que os crentes ficam nos bastidores, não sabem de nada. Mas dois grandes que foram para o Brasil, há uns tempos atrás, operaram curas e maravilhas. Os lugares estavam marcados com um X. Aquela cadeira, o cidadão queria se levantar e ser curado. Gente, comprado por causa de um ladrão no reino. Que tipo de evangelho você quer? Do ilusionismo, que num passo de mágica você vai sair daqui e tudo vai estar bem? Sabe quais foram as palavras de Jesus? Quando a igreja se agitou, ele disse: não se preocupem, tenham bom ânimo, eu passei por provações e vocês vão passar. Ele não disse assim: igreja, fique tranquila, que os seus dias vão ser assim suaves. Se você veio aqui pensando que o evangelho fosse te dar uma estabilidade na sua vida, você errou. O evangelho te desafia para viver aqui, para ir para o reino de Deus. Para você ter a convicção de que o corpo dele foi entregue na cruz do Calvário, por sua causa, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Ele não veio fazer um tour na terra. Ele não veio visitar a obra da criação de Deus. Ele veio com o propósito de morrer e ressuscitar para que nós pudéssemos ter vida. Ele não veio pensando que a presença dele iria melhorar os meus negócios, iria aumentar a minha clientela, iria melhorar o meu lucro.
Quando Maria teve a Jesus nos braços e encontrou com Simeão, com Ana, ela ouviu: esse menino veio como espada que vai traspassar a sua alma. Falando do sofrimento. Enquanto ele ia para o Gólgota, Maria ia seguindo. E a angústia era religiosidade. Irmãos, depois de 36 anos de ministério, eu tenho me sentido cada vez mais livre para anunciar a Jesus. Amém. Sem nenhum rabo preso, sem ninguém por cima de mim. Você não pode falar isso ou aquilo. Que é o Senhor. É o Senhor. É quem deve ser louvado. Amém. Eu não sei você, mas eu coro de vergonha com o último cântico que nós cantamos, quando eu digo assim: Senhor, eu sou teu. Difícil. É difícil. Será que eu sou dele? Será que você é dele? Irmãos, eu quero te desafiar a ler a partir desse capítulo 14 de Mateus e enxergar crença e fidelidade. E sim, incluir. Falar: isso é para mim. Eu quero isso. Eu quero chegar para alguém e ainda que ele não aceite, ele saiba que eu sou de Jesus. Ainda que eles se escandalizem como se escandalizaram com Jesus. Isso é um louco. É um varrido. Como é que pode tirar tudo o que tem e dar para os outros? Um doido. Onde é que nós colocamos a nossa fé? Alguém chegou para um pastor que estava falando da grande obra que ele tinha. E há uns dias atrás alguém me escreveu assim: construir isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. E esse cidadão perguntou: e tem acontecido muitos milagres na sua igreja? Ele falou: não, mas a igreja está muito rica, tem muito dinheiro. Mas o Deus da igreja não está lá mais. Leve para a sua casa. Quando você entrar na porta hoje da sua casa, pergunte: Deus está aqui dentro? Ele tem prazer na minha casa? Difícil, né? Como é que eu estou? Irmãos, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês durante a semana. Se preocuparem. Não quero que vocês tenham vida fácil essa semana. Eu quero que vocês tenham uma vida preocupadíssima. Vou dizer novamente: tenha uma vida preocupadíssima. Será que a minha casa está servindo ao Senhor? Que
Deus nos abençoe. Pai, está na tua presença o teu povo. Está na tua presença a tua palavra que foi pregada. Alimenta-nos diariamente, Senhor, com teu Espírito Santo. Enche o nosso coração de certeza da tua presença santa e de estarmos fazendo a tua santa vontade. Seja sobre nós, sobre a tua igreja na face da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém.